Elia Marzulli, seja bem-vindo, meu amigo, né? Obrigado por estar aqui. É ótimo estar aqui, obrigado por me receber. E o seu programa e o que você fez, e quero dizer isso novamente, sabe? Você fez parte da fundação do programa Alienígenas do Passado, que é, como sabemos, um especial do History Channel com tantas temporadas, mas você é um dos fundadores de parte desse material que foi apresentado. E também quero dizer o seguinte: a maioria de nós que entende ou lida com essa narrativa dos OVNIs e dos Nefilins, a Guerra da Semente e tudo que ocorreu desde o livro de Enoque pelas escrituras até hoje. Sabe, você realmente foi a voz que trouxe isso à tona. E muitas pessoas, e eu quero dizer isso também para o público, muitos talvez não saibam, mas a maioria dos que ensinam sobre isso aprende com você. É daí que vem. Sabe, talvez haja algumas coisas novas que Deus mostrou para algumas pessoas, ou que elas extraíram, mas realmente você é o que eu chamo de OG, o OG desse espaço. E eu só quero te honrar e dizer obrigado pelo que você fez. Você abriu os olhos de tantas pessoas. Tem sido muito controverso e doloroso, mas mesmo assim, você permaneceu firme. E aqui estamos nós chegando exatamente no que você falou por décadas. Então, mais uma vez, Senhor, seja bem-vindo e obrigado. Bem, Eu só quero acrescentar que estou sobre os ombros de pessoas como o Dr. Heidi Thomas, John Besler, Gary Stearman, Sim e outros. E você sabe, tive mentores ao longo do caminho, e toda a glória ao rei. Sim, é o ministério dele. Ele é a estrela do rock, eu sou o Rhodey. Obrigado pelo carinho e acolhimento, agradeço muito, é bom ouvir isso. bem, isso é importante, Elia Marzulli, porque, sabe, muitas pessoas não dão crédito a quem merece. E eu só quero fazer isso. E tantos de nós, sabe, estou pensando, tipo, no meu amigo Tony Merkel, tantos desses caras. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Tantos dos meus amigos. Te honramos e admiramos o que Deus fez por meio de você. E eu acho que nessa fase da sua vida vai ser muito poderoso o que Deus vai começar a fazer por você nesse tempo. Então, obrigado, Senhor. Mas, cara, temos muita coisa acontecendo e eu quero ir direto ao ponto. E essa é uma das coisas. Eu ouvi você dizer que está vindo um grande, por falta de uma palavra melhor, engano. E para citar você, isso vai mudar tudo. Mudar tudo. Você pode falar com a gente? Sim, Jesus nos alerta que homens desmaiarão de medo do que virá sobre a terra. Até os eleitos poderiam ser enganados, se fosse possível. Certo? Paulo acrescenta a isso: Satanás vem com todos os sinais e prodígios mentirosos. A questão é, sabe, o que estamos vendo aqui? Isso não é, ei, Rock, veja eu tirar um coelho da cartola. Isso é algo totalmente diferente. E o que está por vir é algo sem precedentes. Os poderes do céu serão abalados, com certeza. E isso muda tudo. E o inimigo tem planejado isso. Não é só, é uma estratégia. E eu diria até que parte disso remonta à invenção da teoria darwinista de que não existe Deus, não existe o sobrenatural, profecia não existe. Não existem milagres. Só existe a evolução dura e fria, o humanismo, que desmorona por si só porque sabe como se cria um olho? Sabe onde está o primeiro olho? Podemos seguir por aqui. E a história não se repete, mas muitas vezes rima. Em 1973, o embargo do petróleo árabe cortou 7% do suprimento global de petróleo. A inflação disparou. O mercado de ações desabou 48% e o ouro e a prata dispararam. A crise do petróleo no Estreito de Hormuz afeta quase 20% do suprimento mundial. Então, se uma escassez de 7% levou a uma queda do mercado e a um movimento histórico no ouro e na prata, o que poderia resultar de uma escassez de 20%? Mais uma vez, estamos enfrentando conflito geopolítico, inflação, incerteza e aumento da demanda por ouro e prata. A inflação já subiu para 3,5% e esse aumento está longe de acabar. Na verdade, o cenário da inflação nos Estados Unidos é o pior dos últimos 4 anos. Existe um ditado em Wall Street: venda em maio e saia do mercado. Mas enquanto os mercados enfrentam incertezas, o ouro teve o dobro do desempenho do S&P 500 desde o ano 2000. O ouro também teve uma média de retorno anual de 20% nos últimos 25 anos. Agora, grandes instituições financeiras como JP Morgan e Wells Fargo estão prevendo que o ouro pode chegar a $6.300 a onça até o final do ano. Este não é um momento para entrar em pânico, é um motivo para ajustar seus investimentos. Primeiro, tenha mais ouro e prata.
Ligue para 1-888-4506-380 hoje mesmo para receber seu guia gratuito para investidores. A Patriot Gold Group foi nomeada pela Consumer Affairs como o melhor distribuidor de IRA de ouro por 9 anos consecutivos. Ligue para 1-888-4506-380. Se houvesse darwinistas aqui, eles argumentariam isso veementemente, mas acredite no que você quiser acreditar. Mas nós servimos a um Deus amoroso que criou tudo por sua palavra, que mantém tudo unido. Então sabemos que algo virá. As palavras de Jesus serão como nos dias de Noé, remetendo à narrativa de Gênesis 3:15 e à narrativa de Gênesis 6, com anjos caídos descendo, tomando mulheres e criando híbridos. Por que Jesus apontaria isso? De todo o Tanakh, ele poderia citar o Antigo Testamento, mas destaca os dias de Noé porque são inéditos. Isso leva ao dilúvio. Os anjos caídos descem, tomam esposas humanas e realmente têm relações com elas. Eles criam esse híbrido que jamais deveria existir porque estão poluindo o genoma. Apenas 8 pessoas entram na arca. Uau, só 8. De algum modo, e isso foi algo que o Senhor me mostrou, senti o Espírito Santo me guiando nisso. Eu não tenho nenhuma base bíblica para isso, ok? Então é 110% conjectura da minha parte. Será que todos estavam contaminados com o sangue dos nefilins nos dias de Noé? Ok. Só 8 pessoas sobreviveram, só 8 pessoas. É possível que a maioria da população, que ainda era humana, tenha tomado algo, tenha recebido uma marca, uau, em si. O que então mudou o DNA deles? O motivo de eu dizer isso é que, ao receber a marca da besta, seja o que for, acredito que sejam os implantes que retiramos de Emile anos atrás, após ser abduzido e implantado, como mostramos em nosso filme. Retiramos o implante. E, a propósito, L.A. Marzulli, quero dizer isso enquanto você fala dos filmes dele. Pessoal, se quiserem adquirir, ele tem livros ótimos. O mais recente é The Waiting Room, disponível em lamorzulli.com, além de The Rungs of Disclosure. Vamos discutir bastante isso hoje. Este livro é incrível e falaremos mais dele, mas queria comentar já que você trouxe o tema. Mas obrigado pelo elogio aí. Nós sabemos pelo livro do Apocalipse que existe uma marca, e qualquer um que aceitar essa marca acaba no lago de fogo. Não há graça nem misericórdia. Isso mesmo. Então, se não há graça nem misericórdia, certamente não havia graça nem misericórdia nos dias de Noé. Apenas 8 pessoas entraram naquela arca. E quanto ao resto dos seres humanos que estavam lá, nós não sabemos. A Bíblia não nos diz, por isso é uma conjectura. E eu sempre, esse é o meu preâmbulo sobre isso. Isso mesmo. É possível que tenha existido algum tipo de marca que as pessoas ingeriram para se tornarem parte do reino do dragão? E é por isso que apenas 8 pessoas, porque diz muito especificamente, eu peguei isso do M.R. Dehan no livro dele, que Noé é puro em todas as suas gerações. Isso não significa que ele era sem pecado, mas que isso é genético. A linhagem genética dele ainda estava intacta, então com o resto das pessoas, algo mexeu na genética delas. Se você aceita a marca da besta, você não é mais humano. E eu acho que algo parecido com a marca da besta estava acontecendo. De novo, isso é só conjectura. Mas eu acho que é possível. Mas é uma boa conversa. É uma boa conversa. Você pensa sobre a marca da besta e as pessoas ficam tão preocupadas com isso, tipo quando aconteceu a Covid, ou, sabe, quando as pessoas estavam escaneando códigos de barras nos anos 80 e elas passam por essas coisas? Devemos reconhecer que a marca da besta não será algo que você vai aceitar por engano. Será um ato de lealdade e adoração. E provavelmente era isso que eles estavam fazendo. Seguindo a sua conjectura, talvez estivessem fazendo isso como um ato de lealdade e adoração àquele sistema. Você acha que sim? Ou... Algo assim. A Bíblia ela é totalmente silenciosa, mas algo está acontecendo, porque os anjos caídos ficaram lá por cerca de 400 a 500 anos antes de Deus agir. Mas então, ele agiu. Levou 100 anos para construir a arca. Quero dizer, por que ele não poderia enviar um monte de anjos para ajudar? E ele não faz isso. Ou talvez faça, e ainda assim leva 100 anos. Eu não sei. Nós não temos acesso a isso. Só sabemos que os anjos caídos descem. Eles ensinam o curso da Lua e o ciclo lunar de 18 anos e meio. O primeiro aborto é registrado no livro de Enoque, onde mostram como matar o embrião no útero, algo vindo dos anjos caídos. Eu não sabia disso. Está bem ali. Sim, o método de como matar o embrião no útero veio de um anjo caído. Eu esqueci o nome do anjo caído, mas está lá. O primeiro aborto registrado na história que conhecemos ocorreu quando os anjos caídos desceram.
Então, o curso da lua, o uso de maquiagem pelas mulheres, metalurgia para os homens, sabe, fabricação de armas e todas essas coisas, tudo isso veio dos anjos caídos. Então, existe algo, existe tecnologia. O ponto que estou tentando destacar é que existe tecnologia ali. Do outro lado, Do outro lado, não nos dizem como isso acontece. Então, é possível que os anjos caídos estejam dando algo à humanidade? Eles vão contar uma mentira. Bem, vocês viverão para sempre. Isso vai reverter tudo. Mas no final, eles não são humanos. E é por isso que Deus os elimina. Agora, novamente, é uma conjectura, eu não sei, mas certamente é uma possibilidade. mas você pode ver esse engano, Ellie, porque se as pessoas não estão mais qualificadas para serem salvas, É aí que elas deixam de ser humanas. elas não são mais humanas, o que leva ao Lago de Fogo. Isso é tremendo. Há tantas coisas sobre as quais gosto de conversar com você. Seu material sobre o Sudário de Turim é incrível. Uma das minhas conversas favoritas foi sobre o gigante de Kandahar, algo realmente impressionante. E esse é um Nefilim dos dias atuais que saiu de uma caverna, tudo isso. Você pode nos dar um resumo disso? Sei que há muito a falar, mas o gigante de Kandahar foi no início dos anos 2000, certo? Correto. Sim. O que aconteceu? Richard Shaw, meu ex-sócio Rick, faleceu há alguns anos. Meu novo sócio Gil Zimmerman e eu fizemos 10 filmes sobre OVNIs e um sobre o Sudário de Turim. Agora estamos trabalhando em algo no Left Field, número 9, mais o Rick. O Rick estava em um programa falando sobre Peter Patorakody, que é um dos filmes que ele fez sem mim, mesmo eu aparecendo nele. Ele queria que eu apresentasse. Eu disse, não, Rick, esse é o seu projeto. Você que apresentou. Rick participa de um programa onde conversa com o apresentador que faz perguntas a ele. Um ouvinte liga e faz uma pergunta e o programa termina, mas todo mundo continua na ligação. Beleza. E uma coisa leva a outra. E esse ouvinte em particular, que mais tarde apelidamos de O Atirador, diz: bom, eu tenho uma história para te contar. E ele começa a contar a história de como ele estava na guerra em 2001 no Afeganistão, procurando alvos de alto valor. Ele narra a história do gigante de Kandahar. Então Rick diz, você precisa conversar com meu sócio, L.A. Marzulli. Então Rick me dá o número de telefone dele. Eu ligo para ele. Nós conversamos. Eu o entrevistei 3 vezes, 2 delas por telefone e uma pessoalmente quando nos encontramos em um lugar. Depois, trouxemos ele para Los Angeles e o filmamos. Nós acreditamos na história dele. Fui ameaçado pelo chamado Estado Profundo. Por alguém de uma agência governamental, dessas de siglas, por revelar em primeira mão a história do gigante de Kandahar. Fomos nós que demos a notícia em primeira mão. E a história é mais ou menos assim. Um pelotão estava procurando alvos de alto valor no Afeganistão, nas montanhas do Afeganistão, e eles perderam um ponto de encontro. Uau! Eles perderam um ponto de encontro. Ok, então na manhã seguinte, outro pelotão é enviado para a mesma área. Eles encontram a trilha e começam a seguir a trilha. Bem, eles sobem, estão bem no alto da montanha. O lado da montanha desce assim. Era como uma beirada de penhasco, mas a borda era relativamente larga, com um penhasco de uns 9 a 12 metros, e acima dele havia uma caverna. E eles estão vendo, de acordo com o atirador, eles começam a ver partes de uniformes e talvez o que parecia ser rádios, sangue, uau. Todo mundo fica tipo, onde? O que é isso? Da caverna acima deles surge um pesadelo vivo, entre 3,5 e 4 metros, com cabelos vermelhos, empunhando uma enorme lança, usando saiote, 6 dedos nas mãos e pés, e gritando ao máximo. Todos congelam, exceto um homem que corre em direção ao gigante atirando. O gigante avança com muita agilidade e velocidade. Todo mundo fica surpreso. Essa coisa se move tão rápido e empala esse cara. O ergue no ar e fica gritando. Tudo isso é testemunho ocular do atirador. E então o atirador diz, atirem na cabeça dele, e o resto do pelotão, todos começaram a atirar. Eles basicamente decapitaram, certo? Não completamente, mas decapitaram. Uau, a coisa cai no chão. Todo mundo fica meio atordoado. Eles despertam do torpor. O cheiro é insuportável. Ele descreveu como cadáveres apodrecidos. Quero dizer, eu nunca senti o cheiro de um cadáver apodrecido. Eu não quero sentir, mas era tão forte que as pessoas estavam vomitando por causa disso. O homem empalado sucumbe aos ferimentos e morre. Eles avisam a base pelo rádio. Um helicóptero enorme aparece. Eles prendem a coisa em uma rede. Outro helicóptero, e aquele helicóptero com o gigante vai embora voando. Outro helicóptero vem, pega esses caras.
Eles voltam, escrevem o relatório deles, é isso. E nos dizem, não, reescrevam o relatório de vocês. Eles assinam acordos de confidencialidade, aparentemente. Eles não vão falar sobre isso com ninguém, nada disso. E é isso. A segunda testemunha do filme esteve lá cerca de 2 anos depois, e a história está circulando pela base do gigante de Kandahar. Essa é a segunda testemunha, certo? A terceira testemunha, uma terceira pessoa, era um homem que se sentou ao meu lado em uma conferência em um local não revelado, certo? E esse homem fazia parte de uma equipe que voltou à caverna para confrontar as entidades que estavam lá. 3 gigantes estavam lá dentro. Não, eu não ouvi essa parte. Supostamente havia 3 gigantes lá. Eles mataram um deles. Os outros 2 simplesmente desapareceram. Eles sumiram do nada, como o Pé Grande, igual às histórias dos Sasquatches, aparecem e de repente desaparecem. Então, Scott Carpenter era um pesquisador do Pé Grande e falou sobre isso, e tem em vídeo esses Sasquatches aparecendo e desaparecendo. Desaparecendo. E eu também tenho testemunhas que disseram a mesma coisa, viram a mesma coisa. Uau! Então é isso que eles conseguem fazer, certo? Então essa é a terceira testemunha. A quarta testemunha era um cara cujo pai nasceu na província de Kandahar, certo? E cuja mãe era uma bruxa. Então esse é o neto que veio ao meu programa. E a avó era uma bruxa, certo? E ela tinha tatuagens na testa. E ela trazia cabras vivas para a entrada da caverna para manter o gigante fora da vila. É isso mesmo? O que você faz com isso? Você está... Recebendo esses testemunhos. Tenho 4 testemunhas dizendo que isso é verdade. Fui ameaçado por divulgar a história do gigante de Kandahar. Sabe, será que eu deveria estar falando sobre isso? Bem, não é como se fosse ultra secreto. Está em toda a internet, está em todo lugar. O Daily Mail fez uma matéria inteira sobre isso recentemente. Richard Shaw e eu divulgamos essa história primeiro. Isso é incrível. Isso me leva a outra coisa nessa área. Sabe, existe toda a narrativa de conspiração. E eu não tive a oportunidade de te perguntar isso, mas muitas pessoas dizem que Hillary Clinton estava enviando e-mails e outras coisas naquela época, durante a Guerra do Golfo, e falando sobre coletar coisas. Essa narrativa sobre Gilgamesh, que muitos comentam, tem alguma verdade? Ellie, você não sabe. Eu conheço as histórias e a conspiração, mas não dá para verificar, então não tem como levar adiante. Só falam disso, mas ninguém sabe. Agora, com o gigante de Kandahar, tenho 4 testemunhas. Isso é diferente. O que se faz com isso? Pessoas que supostamente sim dizem isso, né? O que elas ganham com isso? Elas não ganham nada. Nada. Sabe, o atirador não quis dar depoimento. Disfarçamos a voz e pichelamos o rosto dele. Ele sumiu e não tenho notícias há anos. E a segunda testemunha, eu ainda me comunico com ela de alguma forma. Uau! A terceira testemunha foi um encontro marcado numa conferência, então nunca mais vi esse senhor em particular. A quarta testemunha foi o garoto cuja avó era a bruxa. Posso encontrá-lo. O que ele ganha com isso? Por que inventaria uma história dessas? Meu Deus, isso me faz querer te perguntar algo, LA, pois temos muito a discutir, mas sei que você não pode compartilhar, então só vou afirmar. Mas existe algo que você viu ou que foi revelado para você que não pode comentar? Quero dizer, essa é uma pergunta muito boa. Provavelmente sim, existem coisas que sim. Só posso imaginar. Tem coisas que você simplesmente não pode. Você não pode, sabe? Bem, Você viu as coisas e, sabe, me fez jurar segredo e eu esqueço delas. Então, e eu não sei do que estamos falando. Eu não faço ideia. É sobre o que estamos falando? Bem, tem tantas coisas que você já passou, viu e experienciou. E, sabe, uma das coisas, quando você começa a falar sobre os Sasquatches e pessoas desaparecendo, e você mencionou isso só por um momento agora, nesse tipo de narrativa, eu sei que há diferentes relatos que surgem e dizem que nos parques dos Estados Unidos, em vários lugares, Davi Paulides, as pessoas desaparecem. Isso está relacionado a esse tipo de narrativa? algo muito sinistro está acontecendo nos parques. Conversei com David Paulides e fiz uma pequena ponta no último filme dele. Ele me convidou para um cruzeiro no Alasca e eu queria ir, mas já estava comprometido com o Prophecy Watchers. Então, aí está uma propaganda descarada, Bob. Pronto, cruzeiro do Prophecy Watchers em agosto. Eu estarei lá. Mas os parques nacionais, deixa eu te contar uma história, tá bom? Sim. História verdadeira. Há um parque nacional próximo ao American Stonehenge em New Hampshire. Acho que fica logo após a divisa em Massachusetts.
Mas se está em Massachusetts ou em New Hampshire, é irrelevante, é um parque nacional. Existem esses muros lá. Ninguém sabe quem os fez. Eles não fazem sentido algum. Eles se estendem por quilômetros. Sim, eles se estendem por quilômetros. Ninguém sabe quem os fez. Às vezes, eles formam algo que parece um curral, mas você não consegue prender nada ali dentro. E ninguém sabe a origem. Então estávamos lá procurando por um dolmen, um antigo dolmen que estava lá. Sim, finalmente encontramos depois de horas andando por essa floresta. Então a floresta estava muito silenciosa. Nós não ouvimos nada, nenhum pássaro cantando, nada. Era um silêncio total. E éramos 4. Estávamos eu, Fritz Zimmermann, nosso cinegrafista, Jessica e Peggy, minha esposa. Estávamos andando, voltando pelo mesmo caminho e tentando achar essa coisa, mas não conseguimos, certo? E estamos subindo essa inclinação até o topo de uma colina e tem uma árvore que fica sobre o caminho assim, E eu olho para ela e digo, não faça nada. Eu sei o que é isso por causa da árvore. Então, digamos que aqui está o tronco de uma árvore com cerca de 1 metro de altura. A árvore estava quebrada, mas torcida, certo? E a muda tinha cerca de 15 centímetros de largura. Isso mesmo. Então a muda estava torcida. Meu Deus. E seres humanos não conseguem fazer isso. Não. E eu sabia o que era, certo? Eu disse, isso é um Sasquatch e ele está nos dizendo, não venham, não vão mais longe, mas nós fomos, certo? Com certeza, ao chegar ao topo, vemos todas essas pedras empilhadas e outras coisas. Então, nós descemos de volta, o que foi a decisão mais inteligente. Finalmente encontramos o porteiro. Tudo isso para mostrar que eles estão aqui, fazem essas coisas, aparecem e somem. E isso é muito, muito alarmante. Então as pessoas desaparecem. Vou te contar outra história. As pessoas desaparecem. Isso veio de um pesquisador, na Pensilvânia. Então esse cara vai caçar cervos uma noite, ou na manhã seguinte, e ele diz para a da esposa, vou dar uma olhada, sabe, onde o rebanho pode estar. Ele vai para a fazenda, sobe no quadriciclo e sobe a colina. Horas depois ele não voltou. E ela se preocupa. Talvez ele tenha sofrido um acidente, então ela chama a polícia, eles procuram na área e acham o quadriciclo. Eles encontram uma bota a 6 metros de altura em uma árvore. O quê? 6 metros de altura em uma árvore. Cara, e então começa a busca. Eles vasculham o lago, o açude, na verdade não é um lago, é um açude ao lado da casa. Eles procuram várias e várias vezes. Nada, nenhum vestígio. 3 dias depois, encontram o corpo dele em um arbusto perto da casa que já haviam vasculhado junto com outras coisas. E ao lado dele há uma cascavel que teve todo o sangue sugado. E ele também está sem sangue. Ele está completamente sem sangue e foi mutilado. Uau! E o legista aparece e é isso. Eles levam o corpo embora rapidamente. O legista não pôde fazer nada. Eles levaram o corpo embora. 2 semanas depois, ele chega em um caixão de aço soldado e eles enterram o pai deles. Você me diz, no nosso filme sobre mutilações de gado, Chuck Sikowski revelou a história ufonut.com, ótimo site, vá visitar. E Chuck diz, no Canadá tem, sabe, uma patrulha rodoviária da polícia montada, está procurando, sabe, veículos, essas coisas. Tem um veículo parado na beira da estrada que não devia estar ali, ele para, sai do carro, vê uma mulher caída, bate na janela e percebe que ela está morta. Então o legista chega, ou a versão deles de legista chega, eles entram no carro e o legista examina ela e todo o peito dela havia sido completamente escavado. Sem sangue nenhum, exatamente como nas mutilações de gado. Então o ponto é que algo está acontecendo, é algo muito sombrio, é muito nefasto. Nós temos um filme inteiro sobre mutilações de gado, sim. E eu vou ser breve, porque você sabe, são 10 filmes. Por favor, nós temos 1 hora juntos. Quero dizer, são 10 filmes só sobre OVNIs, 33 filmes e 15 livros. Então, quero dizer, há tanta informação e ainda tem toda a informação que deixamos de fora. Mas eu vou dizer o seguinte, que eu acredito nas mutilações de gado, onde eles vão lá e o gado sempre está drenado de sangue. Não há pegadas ao redor do gado. O gado é colocado de volta no campo. Cara, nenhuma pegada. Os animais necrófagos não chegam perto. Aí certos órgãos são retirados, um olho, uma orelha, órgãos sexuais são removidos. Isso acontece de várias formas. No Texas, anos atrás, enquanto fazíamos o filme sobre mutilação de gado, isso virou notícia nacional. Gado com línguas removidas.
É realmente macabro. O filme mais sombrio em que já trabalhei. Não assista. Se você tem o coração fraco, não assista ao filme. É realmente intenso assim. É, parece mesmo. Foi isso que aconteceu enquanto fazíamos isso. E acredito que podemos ser os primeiros pesquisadores a juntar essas duas coisas, certo? Quando mulheres são levadas e engravidadas, Brett Baer, isso é um dos degraus da escada da divulgação, isso mesmo. Brett Baer afirma que algumas mulheres levadas por OVNIs ficam grávidas. Bem, no nosso filme, número 4 no box de DVDs OVNI 10, Karen Wilkinson foi levada várias vezes, Al Matthews foi levado, Emil foi levado, Angela foi levada. O esperma é retirado dos homens, óvulo, óvulo, óvulo é das mulheres. Karen engravida dessas coisas 3 vezes, Angela só uma. Então Karen nos conta, e eu ouço essa história há décadas, todo abduzido com quem já conversei que carregou, que ficou grávida. E então, no 3º mês, elas são reabduzidas. Veja, elas não se lembram, mas são reabduzidas. O feto é retirado delas. Nenhum tecido fetal. Não, nada é deixado. Uau! Bem, esse bebê, esse híbrido Nefilim, porque é isso que ele é, ok? Precisa de um útero para terminar de crescer. Uau! Mutilação de gado, sangue de gado. Falei com um veterinário semanas atrás sobre isso. Existe algo chamado hemopurê. Há um processo em que eles podem pegar sangue bovino e usá-lo para transfusões em humanos. Fascinante. Eles estão fazendo, isso é uma conjectura, eles estão criando úteros artificiais para o bebê, o híbrido Nefilim, que sai da mãe para ir para o útero artificial a bordo da nave. É por isso que eles mutilam o gado, é por isso que eles ficam ensanguentados, é por isso que eles são... Por isso que eles fazem isso. Uau, isso... E nós fomos os primeiros a divulgar essa história. Gil Zimmerman e eu fomos os primeiros a divulgar essa história. Isso é notável. Isso na verdade é arrepiante. É muito, muito sombrio. É horrível, é arrepiante. É a cozinha do inferno. É a cozinha do inferno, uau. Eu quero dizer isso também. Sabe, a gente só tocou em algumas coisas aqui. Quero te perguntar algo sobre os Sasquatches. Na sua experiência, você pesquisou essas coisas por muito tempo. O que eles são? Ok, eu peguei isso de nós, Mustafa. Eu quero ouvir, sim. Ok. E Russ costumava se levantar e falar sobre as feras da terra. Sim. E então Russ dizia, sabe, esses não são hamsters nem girafas. E a plateia caía na risada. Claro. Então, o que são as feras da terra? Bem, vamos voltar. Tenho clipes disso se quiser ver. Se você voltar ao filme de Gimli Patterson, de 1966, 67, verá que o Sasquatch é uma fêmea. Não é um homem fantasiado de gorila, pois a criatura tem seios. E peluda, mas normalmente tem seios. É parecido com um macaco e vira assim. E o clássico, todos nós já vimos. E desde então, os avistamentos de Sasquatch aumentaram muito. Então, o saudoso Scott Carpenter costumava caminhar por essas trilhas e ele tinha uma câmera na mochila apontando para trás. Sério? E eu tenho isso. Eu uso em uma das minhas apresentações. Então você vê um círculo perfeito se formar na trilha do nada. Simplesmente um círculo se forma assim. É isso mesmo? Então você vê um pé grande em um joelho só, na pose clássica. Eles estão sempre em um joelho só, com o crânio alongado, olhando direto pela trilha para Scott. Fora do círculo. Ok, Posso te mostrar isso. Isso é inacreditável. Eu adoraria ver isso, LA. Coisas interdimensionais assim, isso é impressionante. Quando você entende o que isso é, com todas essas coisas de OVNI e alienígenas, tem também outro vídeo que talvez vejamos. Mas tem tanta coisa acontecendo, então tem surgido esses falsos profetas, falsas profecias, falando até mesmo sobre a guerra do Irã, que orbes sairiam do oceano e começariam a resolver a guerra, eliminando toda a escuridão. A Senhora da Luz Hathor desceria e Jesus poderia vir com ela também. Todas essas coisas acontecendo. Parece, e isso é algo que eu tenho ouvido, sabe, e estou acompanhando o cenário sobre isso. Parece que cristãos ou líderes na arena política diriam, alienígenas, algumas dessas coisas paranormais que estamos vendo, o ápice, são apenas demônios, certo? Eles estão dizendo isso. Essas pessoas, então, falamos sobre a era da divulgação, sobre filmes lançados e que ainda vão sair. Eles comentam sobre os cristãos e perguntam, como vocês podem chamá-los de demônios? Eles são apenas essas outras coisas, e a tecnologia são espécies e outras entidades de outras dimensões, que agora dizem ser multidimensionais.
E o que quero dizer é que eu acredito, e Ellie, seria interessante ouvir seus comentários sobre isso, ou melhor, suas percepções, que eles estão criando uma narrativa de que estamos dizendo que esses são demônios. Essas pessoas que revelam as coisas dizem que buscam a iluminação e querem compartilhá-la conosco, mas vocês as chamam de demônios. Vocês cristãos estão atrapalhando, é o que começo a ouvir. Você percebe isso aumentando? Sim. Tem um folheto que a gente publica, sim. E o folheto tem informações canalizadas, sim. Essa mulher entra em transe e permite que a entidade a possua parcialmente por um tempo. E o detalhe é esse. Muitas pessoas podem deixar o planeta em uma tarde. Beleza. As pessoas que deixam o planeta durante um período de mudanças na Terra não se encaixam mais aqui, e elas estão impedindo a harmonia da Terra. Somos nós. Somos nós. Eles explicam o arrebatamento assim para a igreja há décadas, do outro lado. Somos nós. Então, tudo isso está acontecendo. Você sabe, o outro lado do espectro político sempre pinta isso como, e até mesmo com todo respeito a Ana Paulina Luna, leia o livro de Enoque, esses são demônios. Calma lá. Veja, você não pode simplesmente porque é. Você sabe. Ajude a gente lá. Anjos caídos têm corpos imortais. Eles não podem ser destruídos. Certo? Eles são corpos imortais. Demônios são os espíritos desencarnados dos nefilins. Sabemos disso pelo livro de Enoque e outros. Então, os anjos caídos descem. Eles tomam as mulheres da terra. Leia Gênesis 6, os filhos de Deus, os Binei Ha-Elohim, sempre se referem à hoste angelical. E as mulheres da terra não são as mulheres de Caim, mas sim as mulheres da terra. Anjos caídos tendo relações com mulheres e criando um híbrido conhecido como os nefilins é absurdo, certo? Por que você diria isso? Em Gênesis 3,15, vemos que a semente do dragão estará em guerra com a da mulher. Descendentes de ambos estão em conflito. É essa a guerra entre linhagens que vivenciamos. A semente da mulher e a do homem, Daniel 2,43, é onde estamos. É uma guerra entre linhagens. Então, quando você começa a dizer que é tudo demoníaco, calma aí. É isso. Essa é a estratégia do próprio dragão para levar o máximo de pessoas possível para o inferno. Para mudar o seu próprio código genético, porque quando você receber a marca da besta, isso vai alterar o seu código genético. Então você não será mais humano, e é por isso que você acaba no Lago de Fogo. Você será um Nephilim dos dias modernos. Uau! Dias de Noé. Nossa, que surpresa. Jesus não disse para sermos como nos dias de Noé? É isso que ele é. Aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Então você tem anjos caídos procriando com mulheres humanas, criando um híbrido conhecido como os Nefilins. Ok? Sem alma, aliás. E em parte, é imortal. Não pode ser morto porque é parte anjo caído, mas parte humano. E eles estão de volta. Híbridos estão andando entre nós. Eu não quero ver um, não tenho nenhum desejo de ver um. Amém. Mas eles estão aqui andando entre nós. Eles estão andando entre nós. É para onde estamos indo. Quero dizer, isso realmente resume tudo, porque eles estão fazendo isso, de certa forma, de uma forma, por assim dizer, legítima, de atrair as pessoas para o lado deles por meio da biologia, do DNA, de tudo isso, tornando-as irredimíveis. E é isso que você está realmente dizendo. E isso veio desde o começo até onde estamos agora. Sabe, quando olhamos para onde estamos indo, olhamos para todas as coisas. Sabe, toda essa questão do iluminação. Será que estão nos direcionando para isso com coisas como o Projeto Bluebeam? Gosto de algumas das suas frases, até tem camisetas com elas. Sabe, repreenda antes, pergunte depois. Adoro essas coisas, Elei. Gosto do que você observa. Você realmente foi a primeira pessoa que eu ouvi apresentar a narrativa de que, quando o arrebatamento acontecer, eles vão dizer isso. Nós vamos embora e eles já criam essa narrativa. Mas toda essa coisa de levar à iluminação, veja, para mim, em termos leigos, pessoas do tipo Nova era que seguem esse caminho. Você mencionou um cara que há um tempo começou a compartilhar isso e dizer que precisamos amá-los e seguir esse caminho. Você tem alguma opinião sobre isso ou algum vídeo sobre isso? Temos um vídeo sobre isso, se quiser mostrar. Esse é o Rael, que está por aí há muito tempo. Não estamos menosprezando o Rael, ele pode acreditar no que quiser. Mas eu diria ao Rael que talvez toda essa narrativa que você vem seguindo há décadas, talvez você tenha sido enganado. Só talvez. Leve isso com cautela. Aqui está um vídeo do Rael.
10 anos atrás, sozinho. Isso é simples. No nazista. Cidade, Canadá, temos cerca de 5.000 membros. 5.000 pessoas vindas da religião, da ciência, de todas as religiões que me ajudam a construir esta embaixada. Porque se os Elohim nos amam, nós também temos o direito de amá-los. E se você os ama, é uma escolha pessoal sua. Eles ficarão muito felizes, mas para você não é obrigação. Se você os reconhecer como nossos criadores, pode amá-los da mesma forma que eles nos amam. E claro, se você os ama, acho que vai me ajudar a construir esta embaixada para recebê-los. E eles virão, e deixo você imaginar o dia fantástico quando a embaixada estiver construída. Você consegue imaginar esse dia fantástico? O fim de milhares e milhares de anos que foram necessários para preparar esse momento. E eles virão com o grande mensageiro que eles tiveram na terra. Moisés, Maomé, Buda, Jesus que está vivo entre eles. Eu falei com ele está vivo por meio de uma forma científica de reencarnação. O nome disso é clonagem. Porque eles podem pegar uma célula e, através dessa célula, criar um novo corpo. Então Jesus está vivo. E ele vai voltar a esta embaixada quando nós a construirmos, para provar o que ele fez. Para explicar às pessoas, eu sou Jesus. Claro, deixo você imaginar as reações do Vaticano. Talvez eles não fiquem felizes. E se Jesus disser que tudo é dele, tenho certeza de que o Papa vai dizer não, não, não. Ok. O interessante sobre isso é que Jesus é o quarto. Então você tem Moisés, Buda, Maomé e depois Jesus. E, sabe, eu vi Jesus. Conversei com ele algumas semanas atrás. Ok? Então o engano aqui está fora de controle. Lembre-se que já entrevistei pessoas bem intencionadas, por isso não as menosprezamos. Elas têm esse direito e acabam sendo enganadas. Eu fui enganado pelo Guru Maharaj antes de virar cristão e passei 3 anos no ashram. Raspei a cabeça, virei celibatário e segui o vegetarianismo estrito por 3 anos. Eu estava totalmente envolvido e acreditava que ele era Deus. E então, uma manhã, acordei e decidi, não vou mais acreditar nisso. Mas milhões de pessoas ainda seguem falsos mestres. Acredito, com todo respeito ao Rael, que ele foi enganado. Está convidado a vir a este ou ao meu programa para conversarmos. Não vamos menosprezá-lo. Ele tem direito de acreditar no que quiser. Mas também posso rebater e dizer, calma, cidadão, Jesus é Deus. É incrível como as seitas sempre fazem 2 coisas. Elas sempre atacam a divindade dele e sempre atacam a obra na cruz. Se você conversar com qualquer muçulmano, eles vão dizer, bem, Jesus na verdade não morreu na cruz. Certo, é nisso que eles acreditam, e você pode acreditar no que quiser. Como cristãos, esse é o centro da nossa fé. Exatamente. Sem o derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Sem a morte dele na cruz, nós simplesmente morreríamos em nossos pecados. Acabou. O sangue de Deus. Então, é isso. Ele realmente morreu. E deixa eu só fazer um parêntese aqui por um segundo. Por favor, faça isso. Alan. Quando tudo isso está acontecendo, Jesus sabe exatamente o que vai acontecer. Nada disso o pega de surpresa e é por isso que ele está suando grandes gotas de sangue no Getsemane. Mas a pergunta é a seguinte. Quem está anotando tudo isso? Quem está vendo isso? Os discípulos estão dormindo debaixo da árvore. Isso mesmo. E alguém vê que ele está suando grandes gotas de sangue. Agora, se você está a uns 10 metros de distância, certo. Então, seja quem for, está bem perto. Essa pessoa está escondida? Muito possível. Isso é poderoso. E então o anjo aparece. Quem o vê? Porque os apóstolos bobos estão todos dormindo. Sabe, eles são tipo um bando de surfistas ou algo assim da Califórnia. Tipo, com certeza. E então eles... Desculpa, café demais. Mas alguém está assistindo isso. Sim. E na minha opinião, é Maria. É... Porque é a primeira. Ele aparece para ela entre todas as pessoas para quem ele poderia aparecer. Sua mãe, Maria, João, o discípulo amado, Pedro, pelo amor de Deus. Eu sei. Ele aparece para Maria Madalena. Tão poderoso, é poderoso. Havia um amor ali, era puro. Sim. Mas como homem, ele a amava. Qual o problema? Isso é poderoso e não há nada errado. Então, vamos para a cruz. As 2 Marias estão lá. João está lá.
Os discípulos estão lá, mas todos estão escondidos. Acho que Pedro também estava lá. Mas você sabe, e a multidão está gritando isso. Desça! Desça! Você salvou os outros. Salve a si mesmo. Porque eles estão gritando isso? Porque eles sabem que ele não pode descer. As duas Marias e João estão tipo, tem que descer logo daqui. Isso é ridículo. Ele poderia fazer isso. Ele pode, ok. O dragão diz que vai descer. Lá vamos nós. Ele vai se curar e será um grande acontecimento. Ninguém entende o que está prestes a acontecer, porque Maria, as duas Marias e João, eles sabem que ele é Deus. Então eles pensam, bem, você não pode matar Deus. Eles o viram ressuscitar Lázaro, andar sobre as águas e alimentar 5.000 com o lanche de um garoto. Obrigado, Ray Brial, por me ensinar. Assim, sabem que ele é Deus, sem dúvidas. Eles sabem que ele é Deus, né? Como você mata Deus? Bem, você não pode matar Deus. Ninguém viu isso, nem o dragão. Uau! Se ele tivesse visto, nunca teria crucificado o Senhor da Glória. Então Jesus morre. O corpo permanece na cruz. Para onde vai o espírito dele? Lá vamos nós, Tártaro. Quem está no Tártaro? Os anjos caídos, aqueles que deixaram sua primeira morada e causaram toda a confusão que acontece em Gênesis 6. É para lá que ele vai. E ele diz, sem fuga, não vão sair, não vão sair. Vamos lá. É isso. Eu tenho as chaves bem aqui. Isso mesmo. Fim de jogo. Checkmate. E o dragão fica tipo, ninguém viu isso chegando. Exatamente. É por isso que está escrito claramente, Isaías 53. Está tudo ali. Mas na sua arrogância e orgulho, você não percebeu. Porque achavam que iam escapar fazendo tudo isso. Tudo de ruim foi que prometeram uma fuga para eles, mas ela não aconteceu. Mas Jesus desceu com o seu. Próprio anúncio. Leia o artigo de Bollinger sobre isso. Meu Deus. Meu Deus. Então, tudo isso, sabe, quando você vê, sabe, a gente fala sobre iluminação e tudo isso, sabe, quando você mostrou esse vídeo agora há pouco, estamos revendo todo esse processo do que Jesus fez. O último grande engano, sabe, e eu sei que você está muito informado sobre coisas como o projeto Bluebeam e todas as coisas que eles vão projetar no céu. Você acredita que isso vai se juntar com essa agenda dos nefilins, todas essas coisas, mas também que as massas serão enganadas pela sua figura religiosa favorita? No nosso outro programa, mostramos um trecho de Hello Down There. Acho que será exatamente assim. É programação preditiva. E, sabe, o Bluebeam, eles fazem todo tipo de coisa maluca. Supostamente. Mas isso vai acontecer. E eu estava escrevendo para um amigo meu outro dia. Trump poderia aparecer e dizer que não estamos sozinhos no universo? Eu entendo. Mas a revelação é nos termos deles, não nos nossos. Agora eu entendo. Eles farão isso quando quiserem e estiverem prontos. E tem um gatilho pelo qual eles estão esperando, por isso, presta atenção, nós revelamos essa história na nossa série Watcher, eu e meu falecido sócio Richard Shaw, com a base aérea de Malmstrom, Robert Salas. Ele foi o primeiro a permitir que uma produtora de filmes o entrevistasse. Ele recusou todas essas outras entrevistas porque não davam a ele, sabe, uma aprovação final sobre o material. Porque, você sabe, eu e você já passamos por isso. Sabemos como é o jogo. Eles editam suas palavras e é isso. Eles editam e fazem você soar assim. Não era um extraterrestre. Nunca falei isso. Mas é assim que o jogo funciona. Eu entendo e tudo bem. Então, demos ao Robert Salas o material bruto, sem edição. É só ele dizer sim ou não. E se quiser mudar algo, mudamos. Ele falou oficialmente. Foi visceral, porque ele não era apenas o líder da base aérea de Malmstrom, ele estava a 18 metros de profundidade quando o OVNI pairou sobre o portão e desligou todos os 10 mísseis balísticos intercontinentais. São 10 ogivas nucleares assim, de uma vez. Como isso é possível? Pois é. Como eles desligam 10 mísseis balísticos intercontinentais? Mas foi o que ocorreu. Anos depois, ele foi abduzido. Sério? Ele foi abduzido? Eu não sabia. Está no nosso filme. Está no nosso filme Watchers. Você precisa assistir mais alguns dos seus filmes. Inacreditável. Fomos nós que divulgamos tudo isso. Por que eles são tão obcecados por armas nucleares? Esse é o gatilho, a verdade e algo para você pensar. Então, Jesus, eu simplesmente amo a maneira como o Espírito Santo pega um trecho das Escrituras e diz, eu sei que você já leu isso 50.000 vezes, mas adivinha, sabe? E eu estou amando isso. Então Jesus está expulsando os demônios do homem dos túmulos. E eles dizem, essa frase é tão carregada de significado. O que você tem a ver conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Você veio nos atormentar antes do tempo? Antes do tempo. Como eles sabem que este não é o tempo do tormento deles?
Como eles sabem disso? Porque não é. Boa pergunta. Escrevi sobre isso no meu livro, O Jogo Cósmico de Xadrez, mas não temos tempo para tratar agora. Mas vemos que é uma analogia com um pé de milho. Então, estamos em um campo de milho. Milho aqui, milho ali, milho lá, milho atrás de nós. O que vemos? Não vemos nada. Vemos 1 segundo, estamos presos no contínuo espaço-tempo. 2 segundos, 3 segundos. Bem, ok, entendi, L.A., mas e o dragão? Bem, o dragão leva Jesus para cima, certo? Jesus está jejuando no deserto. Ele o leva para onde? Em um lugar alto, ele vê todos os reinos do mundo de uma vez. Eu disse isso antes e tive problemas, mas é verdade. Isso se chama bilocação. Você está em um lugar e num piscar de olhos o dragão te leva a outro. Isso é bilocação. Quando Filipe estava conversando com o eunuco etíope, certo? Eunuco. E depois que ele terminou, Filipe foi levado para outro lugar. Quando o diabo leva Jesus ao lugar alto para mostrar a ele todos os reis do mundo e depois ao monte do templo, ao pináculo mais alto, isso é bilocação. Agora você chama do que quiser. Não é um termo da nova era, é só um termo, é bilocação. Você está em um lugar e de repente em outro. O diabo surge no milharal com uma escada de um caminhão de bombeiros e sobe rapidamente a escada. Agora ele pode ver acres ao redor. Ele me vê parado ali, mas ele vê, 100 acres para cada lado. Ele consegue enxergar através do tempo melhor do que nós. Uau! O Deus Altíssimo está no ônibus espacial. Você, sim, comendo um Reese's de manteiga de amendoim e aproveitando. Vamos lá. E ele olha para baixo e não só vê a moeda de 10 centavos que caiu do meu bolso no milharal, mas ele se afasta e consegue ver todo o milharal, o estado do Kansas e todo o planeta Terra. Então a analogia é a seguinte: Deus vê todos os pontos no tempo simultaneamente. Nada o surpreende. Nada. O diabo consegue enxergar através do tempo mais do que nós, mas ele não é onisciente. Ele não é onisciente. Ele não é, onipotente, onipresente. Ele não é nenhuma dessas coisas. É isso. Mas voltando à nossa escritura, como é que você veio nos atormentar antes do tempo? Como assim? Porque eles sabem que esse não é o tempo deles. Sim, eles tinham conhecimento suficiente, eles tinham Conhecimento suficiente para saber disso. Isso é profundo quando você pensa nisso. E sabe, há tantas coisas acontecendo no mundo e para onde estamos indo. Sabe lá, você vê essas coisas acontecendo e caminhando rápido para uma grande colisão. Muitos dizem que tudo vai melhorar. Fale conosco. Vai piorar cada vez mais. E sim, eu sei que essa palavra não existe, mas deveria existir. Pensar em piorar já é ruim, isso resume tudo. Desculpa, mas é uma ótima palavra. Eu voto para que entre no dicionário. Aqueles que acreditam nesse grande avivamento verão focos disso. Já vemos isso no Irã com cristãos e em outros lugares, mas o avivamento já aconteceu. Isso foi chamado de Movimento de Jesus. Nos anos 60 milhões participaram. Se eu perguntar, estamos melhores em 2026 do que em 2000, ninguém levanta a mão. Nunca. Todos sabem, meu Deus, o inferno, o mundo está indo ladeira abaixo, vemos esse gotejamento lento, mas agora ficou ainda maior. E com a IA, a gente já não consegue mais saber o que é real e o que é invenção. Isaías diz isso, 59, 14, certo? A justiça está sendo retida. A justiça é retida, a retidão distante. A verdade é lançada na rua, a honestidade não entra, é onde estamos. A verdade é completamente lançada na rua. Nós não fazemos ideia do que é real ou não. Sabe, alguém diz, eu não fiz isso. Bem, nós não sabemos se você fez ou não. Aqui está a versão feita por IA. Quero dizer, nós realmente não fazemos ideia. Alguém fez uma versão minha com IA outro dia? Sério? Meu webmaster foi e me enviou. E eu mostro isso nos nossos clipes. Simplesmente não se parece nada comigo. Mas no final ele diz, eu sou L.A. Marzulli, desse jeito. Quero dizer, qualquer um pode pegar você e fazer você dizer as coisas mais sujas, mais nojentas. Agora, como você defende sua reputação? Você não pode. É onde estamos. E isso é só uma coisa. É só uma coisa. É só uma coisa. Toda a ideia de singularidade e onde estamos, toda a ideia de mente coletiva, toda a ideia de vacinações em massa para criar a mente coletiva. Quanto tempo você acha que falta para chegarmos à singularidade e à mente coletiva? Acho que será em breve. Por isso ele precisa vir nos tirar daqui, pois não pode nos consertar. Ainda não é. Está além de qualquer conserto. Bem, esses data centers estão sendo construídos no mundo todo e consumindo muita energia. Você está vendo isso. Recentemente parece que gastaram demais. Então pode haver um contratempo em alguma das IAs, sabe? Qualquer coisa assim. Mas isso não vai parar. Não vai.
Sabe, eles dizem que a internet foi inventada no CERN. É disso que eles falam. E você vê IA, você vê o CERN. Existe alguma revelação ou algo sobre o CERN que você possa compartilhar conosco ou talvez para onde isso está indo? Então, eu sei que eles estão tentando construir colisores maiores, e eu sei que eles têm coisas acontecendo no Tennessee, eu sei que tem outros em Oak Ridge, e então há outros que estão acontecendo. Você acha que isso é ou através da sua observação empírica ou dados, LA? Você acredita que isso vai criar mais desses chamados portais, coisas interdimensionais? Nós estamos entrando ainda mais nisso agora, e isso vai criar um grande momento de revelação. Sim. Na minha opinião, a resposta curta é sim. Já estive no CERN. Sério? Sim. Eu não sabia disso. E, você sabe, a estátua do Shiva dançante, o destruidor dos mundos, está lá, lugar muito estranho? Claro, os guias só repetem o discurso oficial. É claro que é isso que eles vão fazer. Claro, não nos deixaram descer, não vimos nada. Eu acho que isso abre portais. Acho que abre portais. É interessante. Nos dias de Noé, havia um sistema de malha que cobria o planeta. Sério? Absolutamente. Ok, absolutamente. Ok, LA. E recentemente eu entrevistei os cientistas, Beyond e outros, Carreira. Eu esqueci o nome do outro cara, mas são 3 ou 4 cientistas que pegaram. Não é exatamente lidar, mas é parecido com lidar. Ok. Eles já sobrevoaram a Planalto de Gizé com vários satélites. Há estruturas que chegam a 640 metros de profundidade. Sim, sim. E elas parecem centrífugas. Fui eu quem chamou a atenção para isso. Sério? Você fez isso? É, claro que fez. Porque eu mostrei para eles. Isso é uma centrífuga iraniana. Isso é o que vocês estão mostrando para nós de um lidar. Não é lidar. Tem outro nome. E eu acredito que isso seja algum tipo de usina nuclear. E o motivo pelo qual eles não podem aceitar isso é que isso reescreve a história, porque de repente a egiptologia vai para o lixo. Acabou. Se não foram os egípcios que construíram as pirâmides, quem foi? Por isso me adiantei, pois é assim que distorcem as coisas. Veja, fomos visitados milhares de anos atrás por uma raça avançada de extraterrestres. Fomos visitados milhares de anos atrás por uma raça avançada de extraterrestres que criou essa coisa, que criou essa rede global, certo? Que unia todos os seres humanos do planeta. E há vestígios disso em todo o mundo, não só no Peru e em lugares como a Bolívia, na fronteira, Silustane. O que aquilo estava fazendo lá? Ninguém sabe. Existem essas enormes torres que são assim, uma torre, um círculo. Então, em vez de um círculo como este copo aqui, é mais estreito na base e mais largo no topo, como um cone de sorvete. Isso é uma das coisas mais difíceis de se construir. Querem que acreditemos que fizeram isso com cinzéis de cobre. Não acredito. Era algum tipo de sistema em rede. Quando Richard Shaw e eu fizemos nossa primeira viagem a Cusco, no Peru, tivemos um download cósmico. Ultimamente não falamos muito sobre isso, recebemos um download cósmico e depois tivemos um jantar maravilhoso, nossa última noite lá. Cusco fica a cerca de 12.000 a 13.000 pés acima do nível do mar, então já estávamos aclimatados. Sacsayhuaman e outros locais que visitamos são impressionantes. Tudo está no meu livro, Na Trilha dos Nefilim, mas estou fugindo do assunto. Então, estávamos lá. Também um comentário famoso de Elie Marzulli. Estou fugindo do assunto. Mas estou fugindo do assunto. Então estamos subindo as ruas de Cusco e eu olho para o Rick e digo, meu Deus, Rick, estou sentindo isso. Você está sentindo o que eu estou sentindo? E o Rick diz, meu Deus, o que está acontecendo? Eu encosto na parede e penso, não acredito que isso está acontecendo. Você sente o mesmo que eu? E o Rick está dizendo, sim, estou sentindo isso, é inacreditável. Então chegamos ao quarto do hotel e o resto da noite ficamos indo de um para o outro. Rick, você está acordado? Uau, L.A., o que você acha que devemos fazer? Eu não sei. A gente pode ser morto por isso. Meu Deus, é isso que eu estou dizendo. Então eu volto para o meu quarto. Eli, sou eu, Rick. Posso entrar? Isso ocorreu a noite toda por causa do que descobrimos. E é por isso que falamos sobre a Guerra Cósmica Secreta. Havia um sistema de grade. E ao mesmo tempo, enquanto estou lendo isso, enquanto essa visão está acontecendo, ou esse download está acontecendo, estou lendo Grid of the Gods. Estou lendo Grid of the Gods. E o Senhor nos deu esse download para mim e para Rick, e nós conectamos os pontos. Havia uma grade. Era a tecnologia de anjos caídos, arquitetura dos nefilins. Meu Deus, isso escravizou o mundo. Era global, por isso o dilúvio foi global. Epidemia. Não, isso é dilúvio. É o dilúvio de Noé. Isso é dilúvio, ok. E é por isso que tudo é destruído.
Meu Deus, então a Torre de Babel teria feito parte disso. A Torre de Babel teria feito parte disso. Babel vem depois, isso mesmo, depois do dilúvio. Mas teria sido parecido, mas é. A mesma coisa, mas não temos certeza disso. Foi isso, você sabe, diluviano. Foi bem antes do dilúvio. Foi no período Younger Dryas, há 10.000 anos. E você se lembra, aqui vai uma coisa para pensar. Então, nós seguimos um modelo de 6.000 anos. Eu entendo isso. Mas e se o tempo se dilatar? E se o tempo tivesse se dilatado? E então, o tempo naquela época não era o que o tempo é agora. Interessante. Certo, nós não sabemos. Nós não sabemos. É uma possibilidade. Tudo o que eu sei é que havia um sistema de grade que conectava todos esses pontos no planeta. Com certeza. Pode prosseguir. Sim, quando você fala de sistema de grade, eu sou amador nisso. Por isso te faço essas perguntas meio malucas. Eu sei que já comentaram sobre achar coisas até no Grand Canyon. Eles já falaram sobre isso. Você já ouviu alguma dessas coisas? Sim, sim. Tinha um cara que tinha um pedaço de terra e um amigo dele estava nessa propriedade e eles estavam seguindo um rastro de sangue. Ele tinha matado um alce, um antílope, ou seja lá o que for, certo? Ele estava seguindo um rastro de sangue. E o animal pula a cerca onde está escrito não entre, blá, blá, blá. Mas ele está seguindo o rastro do animal. Então ele entra mesmo assim. Em 5 minutos, aparecem uns caras em veículos com vidros escuros e antenas. O que faz aqui, camarada? No desfiladeiro. Sim. Man foi escoltado para fora. Porque eles estão observando o que acontece lá. Sim, tem algo acontecendo. Eu acho que sim. Tem algo acontecendo. Eu realmente acho. Você ouve isso em diferentes podcasts e em todas essas coisas. Mas, sabe, eu fico realmente impactado pelo seu conhecimento, pelas coisas que você ensinou para tantos de nós, LA, e pela forma como você explica as coisas. Aqui está o que sabemos. Nós sabemos. Está vindo uma grande revelação. A revelação, como você mencionou, fez o presidente vir a público, pois Obama, em uma entrevista, foi questionado sobre alienígenas e respondeu que eles são reais. Mas, sabe, sabe, eles não estão na área 51. Nunca deveria ter dito isso. Sério? Sim, o Trump acabou com ele. No dia seguinte detonou pesado. Não deveria ter dito aquilo. Sério? Sim, esse é um dos nossos degraus na escada da revelação. Cara, Trump detonou ele, detonou pesado. Nunca deveria ter dito aquilo, ele quebrou, ele violou a segurança nacional, ele quebrou mesmo. Não deveria falar sobre essas coisas. E não cabe ao Obama dizer isso. Cabe ao Trump dizer. Uau. Uau. E então Trump apareceu e disse. E Trump disse isso. Ele disse que revelou isso. Mas depois Trump publicou uma coisa, um post dizendo: vamos investigar tudo isso. Vamos divulgar. Minha impressão é a seguinte, e eu adoraria ouvir seus comentários sobre isso. Quando divulgam informações ou dados sobre não estamos sozinhos no universo, como a Austrália já declarou, vamos fazer isso ou admitir que não estamos sozinhos no universo. Quando eles divulgarem isso, não acho que vai ser tão impactante na primeira vez, mas pode ser que continue até que mais informações, mais vídeos, mais coisas apareçam. Mas o que você disse realmente confirmou isso para mim. Essas entidades só aparecerão quando estiverem prontas. Não importa o que o governo diga sobre não estarmos sozinhos, parece que todos já fomos preparados para isso por meio de programação preditiva. Vai ser a propósito quando isso for revelado, até aparecerem de fato. Certo? O que acha? Concordo totalmente. Acho que já falamos sobre o gatilho, mas ainda não destaquei o ponto principal. Você tem um evento nuclear acontecendo em qualquer lugar do planeta que cria o maior medo coletivo que a humanidade já experimentou em toda a história. E é aí que eles aparecem. E esse é o grande engano. Quando eles aparecerem, eles vão dizer o seguinte: nós manipulamos geneticamente toda a vida no planeta Terra. Uau! Nós manipulamos geneticamente o homem até o seu estado atual. Nós criamos as religiões e civilizações do mundo. Neste momento crítico, com a explosão da bomba atômica ou de hidrogênio, voltamos para conduzir a humanidade a uma era de ouro. Aliás, algumas pessoas que tiramos do planeta não se encaixam aqui e impedem a harmonia da Terra. Levamos essas pessoas a um lugar melhor para que evoluam no seu tempo. Essa é a narrativa do arrebatamento. Eles sabem que isso está chegando. É isso, eles sabem que está chegando. Eles sabem que está chegando. E isso é toda essa coisa dos Anunnaki, todas essas coisas. É isso. Por que uma mulher que está canalizando essa entidade, por que a entidade diria isso para ela? Certo, sabe? Porque houve um tempo em que pessoas seriam removidas do planeta numa tarde por não se encaixarem mais, como nós. Isso acontece conosco, não pertencemos mais aqui.
E não nos encaixamos porque a narrativa predominante é abraçar os ETs. Não estamos sozinhos no universo. Como isso afeta a sua fé cristã? Acorde. Acorde. LA só queria dizer, seus materiais são incríveis, e isso é muito importante. Quero olhar para todos. Você tem esse novo livro, The Waiting Room. É um romance, e é no estilo de C.S. Lewis em O Grande Divórcio, onde realmente conta uma história sobre perdão. É profundo. Obrigado por me deixar endossar esse livro. Obrigado pelo endosso, agradeço muito. Isso vai te ajudar a trabalhar o perdão. Você precisa perceber que é uma alegoria. É poético, mas é uma ótima história sobre como simplesmente abraçar o perdão. E é profundo, bem no estilo do C.S. Lewis na sua apresentação. Você é um ótimo escritor. Você sabia disso? E então, irmão, Maria recebeu The Rungs of Disclosure. Ela estava falando sobre isso. Muito do que estamos falando está condensado neste livro. Eu não consegui largar esse livro. Obrigado. Continuei lendo e pensei, meu Deus, isso é ótimo. Ela apresenta provas neste livro. Você vai querer tê-lo. Além disso, seu site tem mais degraus agora, certo? Sim, rungsofdisclosure.com, interativo. Então, você lê o livro, depois vai para rungsofdisclosure.com e ele te leva do degrau 18, 19, 20 até o degrau 28, acho que é onde estamos agora. É lá. Eu queria escrever um livro sobre alienígenas, divulgação e OVNIs, mas pensei, por que faria isso? Isso está aqui. Obrigado, é muito bom. Só queria dizer que o material do LA é excelente, mesmo com apenas uma amostra de vídeos. E uma coisa que eu gosto em você é que, se algum dia você descobrir que algo que você relatou não estava perfeitamente correto, você corrige. Você corrige. Adoro isso no seu ministério, plataforma e voz. Mas isso é só um exemplo, chama-se Revisiting Roswell, uma série em várias partes. Você vai querer acessar esse material. Quero dizer isso mesmo enquanto falo, LA tem um fragmento que já discutimos em episódio anterior. Mas esse fragmento é potencialmente parte de uma nave que caiu em Roswell, e LA explica em profundidade o que isso é. Estou olhando para o fragmento real disso. Então, LA, você seguiu a trilha dos Nefilim. Você tem séries sobre isso onde mostrou crânios alongados com cabelo ruivo, tantas coisas. Vi muitas de suas fotos, até enquanto estávamos juntos. Estou impressionado. Muitas pessoas comentam sobre isso. Você investiga isso da melhor forma com os dados empíricos disponíveis. E vou te dizer, estou impressionado. Então você pode nos contar tudo sobre como te acompanhar, como fazer parte do que você está fazendo? Sim, LA Marzulli, esse é o site. Estamos no YouTube, VLA Marzulli, e em todas as redes sociais, com que Rachel Tolson, nossa diretora de mídias sociais. Deus te abençoe. Sim, Sean, ela é ótima. Ele é nosso webmaster e John Adam faz todo o programa diário. Agora, estamos fazendo programas diários, 7 dias por semana. Provavelmente vou reduzir um pouco para 5 dias. Acho que 5 dias é bom. É bastante. Sim, é bastante. E provavelmente é isso que vamos fazer. Exceto se algo acontecer e eu estiver aqui no estúdio como agora. Sim, você sabe. Avisando o que penso que está ocorrendo. É isso, L.A. Marzulli, brotherofdisclosure.com. Todos os vídeos podem ser baixados. São 34 vídeos e está em streaming, o lamarsoli.net, streaming, lamarsoli.net. Então. Isso é simplesmente incrível. E você tem, qual é o título do seu programa? É Profecia Política. Politics, Prophecy and the Supernatural. Obrigado. Eu adoro isso. Então, se você quer esses 3 temas e quer aprender com alguém que realmente entende do que está falando, L.A. Marzulli é o pioneiro desse tipo de informação. E sim, você ajudou muitos de nós. E sabe, nós podemos nos apoiar na base que você construiu e que está passando para uma geração. Então, obrigado, L.A. Obrigado pelos elogios. Muito obrigado, sou grato por você. Quero orar rapidamente por todos. Abençoo vocês em nome de Jesus. O que você ouviu hoje não é para te assustar, mesmo parecendo assustador, mas para te preparar e fortalecer na fé. Jesus disse, não deixem que o coração de vocês se perturbe ao ouvirem essas coisas. E mesmo naquele momento em João 14, Jesus de forma alguma quer que você fique abalado ou desmorone quando ouvir esse tipo de coisa. É para que você se levante diante da situação. É para que você olhe para a escuridão com o Espírito de Deus e atravesse por ela. Você foi feito para vencer, mesmo em um dia ruim. Você é ungido para ser o melhor que existe. E estes são os últimos dos últimos dias, senhoras e senhores. Então, coloque sua casa em ordem, conheça o Senhor, leia a palavra de Deus, ouça LA. E também, quero agradecer àqueles de vocês que são parceiros e amigos aqui, obrigado. E se você quiser se juntar à nossa família de parceiros, basta acessar josephz.com e nós entraremos em contato com você regularmente. Eu te abençoo. Esta foi uma ótima conversa.
Por favor, republique e compartilhe, acesse Joseph Z no YouTube, inscreva-se e esperamos fazer muito mais disso. Eu te abençoo, não vá embora, assista a isso. Quero agradecer de forma muito especial aos nossos parceiros, obrigado. Se você tem sido nosso parceiro desde o início, nos primeiros dias, ou se você se tornou parte da nossa família de parceiros recentemente, eu quero simplesmente agradecer a você, porque é graças a você. Nós conseguimos realizar tantas coisas que nunca teríamos conseguido sem você trabalhando junto conosco. Somos muito gratos a você. Do fundo do coração, queremos dizer muito obrigado a você. E oramos por você todos os dias e estamos ao seu lado. E cremos que Deus vai fazer coisas magníficas através desta família de parceiros nos próximos dias. Tem uma promessa do Espírito Santo sobre isso. Agora, se você quer se tornar parte da nossa família de parceiros, ou se ainda está em dúvida pensando sobre isso, eu te encorajo a fazer isso hoje. Acesse josephs.com ou você pode enviar a palavra-chave GIVE para 71925900029. Sua parceria nos ajuda a avançar com o Evangelho e cumprir a missão que Deus nos deu, levantar 1 milhão para alcançar 1 bilhão de vidas. 1 milhão de reformadores conscientes para alcançar 1 bilhão. Sabemos que isso é possível com sua ajuda e acredito que juntos podemos impactar o mundo. E estamos ansiosos para entrar nisso com uma capacidade maior do que nunca. Eu só quero dizer obrigado e convidar você para a família acessando josephs.com hoje. A escuridão espiritual não deve ser apenas contida e mantida afastada. Na verdade, ela deve ser punida. É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punishing the Darkness, Spiritual Warfare That Works. O que muitos não entendem é que Deus te chama para vencer sempre, para uma fé baseada em resultados. E quando se trata dos poderes das trevas tentando dominar o mundo, mutilar nossos filhos e entregá-lo ao diabo, Deus chamou vocês, que são os seus fiéis, para se levantarem e punirem essas forças pela fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e a força necessária para resistir, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas que são batalhas na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura. E você precisa reconhecer que Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punishing the Darkness, Spiritual Warfare That Works, em josephz.com hoje.